E nessa classe de homem natural ele colocou todos nós, naturalmente falando, é claro, com uma mente desassistida, que não somos objetos da revelação do Espírito Santo. Todos os homens. O homem natural, e ele diz duas coisas também graves. Ele diz primeiro que ele não entende. Depois ele diz que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E ele não pode discerni-las, porque elas se explicam espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Ele compara coisas espirituais com espirituais. Você se lembra dessa expressão? 1 Coríntios 2,14. Sabe o que ela quer dizer? O Espírito Santo é capaz de nos dar uma roupagem espiritual, palavras espirituais, conceitos espirituais, mentalidade espiritual, para explicar conceitos espirituais. Isso é o que ele quis dizer ali. Que maravilha, irmão. Então nós entendemos agora qual é o segredo da pregação. É a unção habilitadora do Espírito Santo sobre a palavra, porque só Ele é capaz. Só Ele é capaz de usar palavras, roupagem adequada para traduzir verdades que estão muito acima da nossa compreensão e do nosso entendimento. Então Ele vai dizer, comparando coisas espirituais com espirituais. É a expressão que Ele usa ali. Que importante, irmãos. Você vê, diante desse serviço, nós somos absolutamente inadequados. Então, esse é o caminho que Paulo está entrando aqui nessa oração. Ele ora pelos Efésios e sabe que os Efésios são idênticos a ele, na questão do seu equipamento natural. Nada podem compreender. Então eu me ponho de joelhos diante do Pai e oro, para que Ele conceda que, baseado na riqueza da sua glória, vocês sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no homem interior. E aí, pulando o verso 17 por enquanto, ele vai dizer, acrescentar aí, como falamos, o terceiro elo, no verso 18, a fim de poderes compreender. Então aí está claro para nós. Contemplação de Cristo, pelo próprio Espírito Santo, fortalecidos com o poder do nosso homem interior, para que possamos compreender. Compreender é inteligência espiritual, não é inteligência natural, intelectual. Então, sigamos. Verso 16 ainda. Fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. Por que será que precisamos ser fortalecidos com poder no nosso homem interior pelo Espírito? Amados irmãos, a contemplação de Cristo, ela é tão desastrosa para o nosso homem natural, que na medida em que esse véu vai sendo rasgado, se o Espírito Santo não nos fortalecer na nossa compreensão, no nosso entendimento, nós nunca poderíamos comportar a visão das glórias do nosso Senhor Jesus. Nós temos que ser assistidos, habilitados, suportados pela ação do Espírito Santo, para que nós possamos compreender algo das glórias de Cristo. As glórias de Cristo para o homem natural, elas são incontempláveis. E para o homem espiritual é necessária a habilitação do Espírito Santo, o suporte do Espírito Santo. Deixe-me citar um exemplo. Um homem de Deus, certa vez, estava andando por uma rua, uma calçada, e meditando a respeito das glórias de Cristo na sua palavra, e relembrando textos, e o Espírito Santo abrindo seu entendimento e revelando algo mais das belezas de Cristo, e ele caminhando por aquela calçada para um determinado destino. Num dado momento, ele parou sua caminhada, encostou numa parede próxima, apoiou seu corpo, orou ao Senhor e disse assim: Senhor, retira tua mão, mas eu não posso suportar. Revestidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. Mas irmãos, nosso temor é que nossa geração conheça tão pouco sobre isso. Nossa geração é uma geração da lógica, é uma geração do intelecto, é a geração do penso, logo existo. Senhor, nos ajude, irmãos. Revelação não tem nada a ver com esses assuntos. Fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior, para que possais compreender. Mas ainda antes do verso 18, está aí o 17. Então vamos ver o que ele diz no 17. E assim habite Cristo nos vossos corações. Essa palavra habite é uma palavra importante. É claro que Paulo não está entrando em nenhum tipo de contrassenso aqui.
Ele está orando por cristãos que já são habitados pelo Espírito Santo e nos quais podemos dizer, nos quais corações Cristo já habita. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o cristão não é dele. Como ele mesmo escreveu na sua epístola aos Romanos, capítulo 8. Então ele não está entrando em nenhuma contradição e perdendo seu juízo.